Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar pacotes para deixar nossas classes mais organizadas dentro dos projetos Java. Assim como em sistemas de arquivos nós temos o conceito de diretórios para organizarmos nossos arquivos, em Java nós temos o conceito de pacotes para organizar nossas classes de objetos dentro dos nossos projetos. Um pacote em Java pode ser visto, inclusive, como um diretório. E, de fato, dentro dos sistemas de arquivos, esses pacotes vão ser transformados em pastas, onde, dentro dessas pastas, nós vamos encontrar as classes do nosso projeto. Aqui nós temos o nosso projeto banco, que já vimos trabalhando nele já há algum tempo, que eu não me preocupei até então nessa organização dos pacotes. Todas as classes desse projeto foram criadas dentro do pacote default, que é como se fosse o diretório raiz do nosso projeto. Neste projeto, que até então só tem 7 classes, isso não é um problema. Quando a gente vai adicionando novas classes no nosso projeto, nós podemos ter dezenas ou até centenas de classes. E isso dentro de um único diretório fica muito ruim para a gente gerenciar. Então, para a gente organizar essas classes, a gente precisa colocar logo no início da classe a palavra reservada package e o nome do pacote onde essa classe vai ficar. Por padrão, é recomendado que a gente utilize a seguinte estrutura de pacote. Então vamos supor que você está trabalhando em um projeto dentro de uma empresa e eu vou chamar o nome dessa empresa de empresa. E essa empresa tem um domínio que é empresa.com.br. Então nós vamos utilizar esse domínio desta empresa para organizar os nossos pacotes dentro do nosso projeto. Nesse caso, nós vamos inverter o domínio. Então seria br.com.empresa, o nome do projeto, no caso aqui, banco, ponto, e aí nós vamos dizer dentro desse projeto quais são as pastas ou quais são os pacotes que ele vai ter. No caso, eu vou aqui dizer que conta vai estar no pacote conta, ponto e vírgula. Então veja que aqui deu um erro. Eu disse que esta classe estaria dentro desse pacote, mas, como eu falei antes, o pacote é como se fosse um diretório. Ele vai ter uma estrutura de diretórios. E essa estrutura não foi criada, de fato, dentro do meu projeto. Então, no Eclipse, é muito fácil a gente criar essa estrutura de diretórios. Quando a gente coloca o nome do pacote, ele vai dar esse errinho aqui, você clica em cima dele e manda ele mover esta minha classe para este pacote. Então ele vai criar o pacote dentro do meu sistema de arquivo. Veja que foi criado agora um novo pacote, br.com.empresa.banco.conta. E aqui esta classe deixou de apresentar erro. Só que agora a gente tem outros erros no nosso projeto. Por exemplo, correntista. Então, correntista agora está apresentando erro. Por quê? Porque quando a gente coloca uma classe dentro de um pacote, essa classe e as outras classes que estão dentro do mesmo pacote, que era o que acontecia antes, né? Estávamos utilizando o pacote default, então as classes chamavam as outras classes sem nenhum problema, só informando o nome da classe. Só que agora não. Como nós estamos colocando classes dentro de pacotes, e uma classe pode ficar dentro de um pacote e uma outra classe ficar em outro pacote, nós vamos ter que resolver esses problemas. Mas antes disso eu vou organizar aqui, porque eu quero que poupança também fique no pacote conta. Então vamos fazer a mesma coisa, como a gente fez antes, colocando o nome aqui, o nome do pacote, ou clicando na classe e arrastando para dentro do pacote. Bom, então com isso pode ver que já foi colocado no início da classe o nome do pacote, tá? Aqui dentro do pacote conta. Eu vou criar um outro pacote, um pacote que eu vou chamar agora de pessoa, ou seja, as classes pessoa, funcionário e correntista eu vou colocar dentro deste pacote. Só que eu vou fazer de uma outra forma.
eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do nome do projeto, New Package, e aqui nós podemos colocar o nome do pacote que a gente está querendo criar. br.com.empresa.banco.pessoa. Acabamos de criar um outro pacote agora, pessoa. Então podemos pegar correntista e arrastar para dentro deste pacote. Então, veja que agora esse pacote pessoa tem correntista. Podemos pegar também pessoa, colocar dentro desse pacote, funcionário e vamos pegar também endereço e colocar dentro deste pacote pessoa. No caso de programa, eu vou criar um outro pacote. Eu vou criar o pacote br.com.empresa.banco.ui, de interface do usuário. Então vamos colocar aqui programa dentro deste pacote. Pronto. Vamos dar uma olhada agora como ficou nossas classes. Conta ficou dentro do pacote br.com.empresa.banco.conta e poupança também. Já a classe pessoa está dentro do pacote br.com.empresa.banco.pessoa. Funcionário também está dentro desse pacote. Endereço, a mesma coisa. Só que correntista está apresentando um erro. Ele está com um erro na classe conta. Antes, todas as classes estavam dentro de um único pacote. Como é o caso aqui das classes conta e poupança, elas não deram nenhum erro, porque poupança, embora se refira à classe conta, mas essa classe conta ela está dentro do mesmo pacote de poupança. Já correntista, ela faz referência à classe conta, só que conta não está dentro do pacote br.com.empresa.banco.pessoa. Está dentro de um outro pacote. Para resolver este problema, temos aqui que informar dentro da classe correntista onde essa classe conta está localizada, porque dentro deste pacote ela não está. Depois de declarar o pacote da classe e antes de declararmos a classe, nós vamos importar, import, informar a localização desta classe, no caso da classe conta, que é a classe que está dando erro aqui. Classe conta está dentro do pacote br.com.empresa.banco.conta. E aí a gente pode informar exatamente a classe que a gente está importando. Então veja que tem a classe conta dentro desse pacote e poupança. No caso, eu quero usar dentro da classe correntista a classe conta. Então resolvemos o problema dessa classe. Existiria uma outra forma de importar. Se eu quisesse importar todas as classes deste pacote, era só, em vez de eu informar o nome da classe, eu colocaria asterisco. E aí eu estaria importando todas as classes deste pacote, do pacote br.com.empresa.banco.conta. Mas como eu só estou querendo uma classe, que é a classe conta, então vou informar o nome dessa classe. Onde mais está dando problema? Na classe programa. Programa, ela também faz referência a classes que não estão dentro do seu pacote. Para resolver esses problemas, eu tenho que fazer da mesma forma que eu fiz antes com correntista. Preciso importar, utilizando a palavra reservada, import, todas as classes que são utilizadas por esta classe programa. No caso, serão as classes br.com.empresa.banco.pessoa
Eu tenho aqui, por exemplo, funcionário, que está dentro do pacote pessoa, e tenho também endereço, que também está dentro do pacote pessoa. Então, em vez de eu importar cada classe, como eu disse antes, eu posso importar todas as classes de um único pacote. Se eu quisesse importar de uma por uma, teria que formar o nome. Então, estou utilizando aqui a classe funcionário, então, funcionário. Também tem aqui a classe endereço, eu teria que importar endereço. Também está dando erro aqui porque não está encontrando pessoa e correntista, então faria a mesma coisa. Mas, como eu falei antes, eu vou colocar aqui o asterisco, ponto, porque eu já importo todas as classes do pacote br.com.empresa.banco.pessoa. Agora nós temos que importar também as classes conta e poupança, que estão no pacote br.com.empresa.banco.conta. Com isso, resolvemos todos os erros. Então veja que nós temos agora todas as nossas classes bem organizadas dentro do nosso projeto. Temos aqui 3 pacotes. O primeiro pacote, br.com.empresa.banco.conta, que possui 2 classes, a classe conta e poupança. O pacote br.com.empresa.banco.pessoa, que possui as classes correntista, endereço, funcionário e pessoa. E temos o pacote br.com.empresa.banco.ui, que possui a classe programa. Então, com isso, nós agora temos nosso projeto bem organizado e podemos avançar nos conceitos do paradigma orientado a objetos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Mas se ficou alguma dúvida, comentem aqui, que assim que possível estarei respondendo. Um grande abraço e até a próxima.